Meus queridos, a paz do Senhor, amém? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Todos acharam? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebestes, seja anátema. Quem diz amém? Amém. Meus amados, nós começamos na sexta-feira passada trazendo uma exposição sistemática da Epístola de Paulo aos Gálatas, só para que possamos rememorar o que nós falamos na semana passada. Dentro daquilo que nós estudamos em teologia, a Epístola de Romanos, primeira, segunda epístola aos Coríntios e Gálatas, está naquilo que se chama epístolas que tem um cunho soteriológico, que fala de salvação. Tanto Romanos como Gálatas, nós já vimos que Romanos é como se um compêndio que Paulo escreve sobre doutrinas basilares do Evangelho. A priori, Paulo, ele vai falar da nossa justificação em Cristo Jesus. O lapsus, irmãos, do Gênesis, o desvio moral do homem, a porneia, como os gregos chamavam, de desfoque moral. E nós falamos que o pecado do Éden, ele é teológico, primeiramente, antes de ser um erro moral. Porque Paulo escreve aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 11, versículo 3, temendo que os coríntios desviassem da fé, dando ouvido àquilo que a serpente ludibriou os nossos primeiros pais, a começar por Eva, e Paulo é enfático quando ele fala no versículo 3, de que a serpente, com a sua astúcia, ela envolve a Eva, desvia o foco teológico, soteriológico da mensagem de Deus ao homem, pecou, prevaricou contra Deus, dando ouvido à serpente, come do fruto que não deveria comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e oferece logo em seguida a Adão. Os dois pecaram contra Deus. E o livro do Gênesis diz que Deus descia na viração do dia para falar com o homem. O homem peca e o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Uma barreira intransponível, humanamente falando. Porque a Bíblia diz que depois do pecado consumado, gera morte. E a morte
leva à condenação eterna. Este homem e a mulher pecaram contra Deus. A mensagem salvífica do Evangelho começa lá no Gênesis. Há uma promessa de Deus, que da semente da mulher, Deus iria levantar um para esmagar a cabeça da serpente. Quando a Bíblia fala de esmagar a cabeça, fala de ideia, de ideologia, de pensamento, de funcionalidade. Ou seja, tudo quanto o inimigo queira bombardear a vida das pessoas, Jesus Cristo um dia vai pisar e acabar com tudo isso, para que o nome dele seja glorificado. Paulo está fazendo primeiramente uma defesa do seu apostolado, da legitimidade do ser apóstolo. Ele não é apóstolo por comissionamento humano, ele é apóstolo porque foi comissionado, foi direcionado, foi ungido por Deus. E ele diz que não é de homem nenhum aquilo que Deus faz na vida dele. Tudo quanto Paulo tem, tudo de quanto Paulo procede, vem de cima. E de cima tem o poder de Deus. Depois que Deus chancela, depois que Deus autoriza, depois que Deus categoriza, depois que Deus manda, não tem homem neste mundo que possa tirar. O evangelho dele, o apostolado é de cima. Glórias a Jesus. Segunda coisa que Paulo fala na Epístola aos Gálatas, da universalidade do evangelho. O evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Quem crê no evangelho, quem confessar com a sua boca, quem crê no seu coração, é salvo em Cristo Jesus. Paulo prega aos coríntios. Os coríntios depois são ludibriados por doutrinas dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que se convertiam ao cristianismo, que queriam que alguns ritos, alguns sacrifícios, alguns dias de festa fossem guardados. Se nós lermos Atos capítulo 15, versículo 1, eles disseram que a salvação está em Cristo, mas se eles guardassem a circuncisão. E há uma briga terrível. Tiago está no meio. Pedro está presente, até que conclua-se que os gentios não precisam mais circuncidar-se. Porque Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do seu coração. Quando a salvação nos vem, é o nosso coração que tem que ser circuncidado. Todo foco nosso, todo direcionamento nosso tem que ser voltado agora para Deus. Os judaizantes começaram a colocar em dúvida o apostolado de Paulo. Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, vai falar da tristeza, da amargura, da decepção, porque criou filhos, gerou filhos com dor de parto, até que Cristo fosse formado neles, e agora eles estão voltando-se contra a Paulo. Em Gálatas, a mesma coisa. Paulo vai defender o seu apostolado, porque ele é apóstolo comissionado por Cristo. O seu evangelho é autêntico, o seu evangelho é do céu. Ele está pregando a Cristo aquilo que Pedro pregou no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo. Pedro falou da vida de Cristo, falou da morte de Cristo, falou da ressurreição de Cristo, falou da subida de Cristo ao céu, falou da glorificação de Cristo que está sentado à destra de Deus que intercede por nós. Então Paulo está defendendo aquilo que aprendeu. Os irmãos sabem que no capítulo 9, quando Paulo toma a carta dos sumos sacerdotes para ir até Damasco, para trazer preso homens, mulheres, crianças, aqueles que seguiam o caminho, a Bíblia diz que no caminho perto de Damasco ele se encontra com o próprio Jesus.
E ele vai dizer isso depois diante das escadarias da Torre de Antônia. Ele vai falar isso diante de Agripa, que não foi infiel à visão celestial. Tudo quanto Deus revelou para ele, Paulo está cumprindo na íntegra. Glórias a Jesus. Este evangelho que Paulo prega, irmãos, não é uma novidade do Novo Testamento. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 9, veja o que está escrito sobre o evangelho. Isaías capítulo 40, versículo 9. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto, um mar alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Glórias a Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Malaquias, irmãos, todo o Antigo Testamento é a preparação do Evangelho. Os profetas falaram por Deus tudo quanto iria acontecer. Os ritos, os cultos, os sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. Jesus Cristo é revelado do Gênesis a Malaquias. Então, todo o Antigo Testamento é a preparação do Evangelho de Cristo. Quando nós chegamos nos 4 evangelhos, narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos a manifestação daquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. O evangelho é anunciado, o evangelho é manifesto em Cristo Jesus. A mensagem do evangelho é o reino de Deus, a centralidade é Cristo Jesus, e Cristo Jesus aponta para a redenção eterna. E Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Glórias a Jesus. Aí vem Lucas, o historiador, vai falar da propagação deste evangelho. Lucas vai falar que no capítulo 1, versículo 8, que o próprio Jesus, depois de ressurreto, passou 40 dias com eles falando a respeito do reino de Deus. Vai dizer que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, porque eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém como a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Glórias a Jesus. Paulo vai pegar toda a mensagem do evangelho e vai sistematizar nas suas epístolas. Então, todas as epístolas de Paulo e outras epístolas está falando da explanação do evangelho. Paulo vai falar da justificação, da glorificação. Paulo vai falar do céu, vai falar do inferno. Paulo vai falar de todas as promessas. Paulo, ele vai sistematizar toda a doutrina. Quando chega no Apocalipse, é a consumação de todas as coisas. Aquilo que começa no Gênesis, um dia vai terminar com a glorificação de todas as coisas. Tudo vai passar. Nós teremos novos céus e nova terra. E nós vamos estar com o Cordeiro para todo sempre. Ele vai levar até o rio da vida e nós vamos estar com ele para todo sempre. E vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, toda dor, e não haverá mais tristeza, porque o Cordeiro de Deus está com a sua igreja. Glórias a Jesus. Eu falei que Paulo está se referindo, irmãos, à Galácia do Sul. Paulo vai falar de Antioquia da Pisídia, Paulo vai falar de Listra, de Icônio e de Derbe. Se os irmãos forem ler em casa, em Atos capítulo 13, eles estão em Antioquia da Síria. E a Bíblia diz que em Antioquia da Síria existiam profetas e doutores, que eram eles, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Glórias a Jesus. Eles estão em Antioquia da Síria. O Espírito Santo vem, fala para eles, e aí começa a primeira viagem missionária. Eles saem de Antioquia da Síria e eles vão para Seleucia. Quando chegaram na Seleucia, eles saem da Seleucia e vão para Chipre. Quando chegaram em Chipre, encontraram um mágico chamado Bar Jesus.
que fazia artes mágicas, que iludia o povo, que criava situação. E Sérgio Paulo, que era o procônsul, era iludido por esse homem. Mas em Chipre chegou homens cheios do Espírito Santo, e tudo aquilo que Elimas fazia foi destronado, e o nome do eterno Deus foi glorificado, porque aonde o evangelho chega, chega novidade de vida. Glórias a Jesus. Eles vão para Pafos, que é uma cidade de Chipre. Em Pafos tem um grande templo de Afrodite, a deusa da beleza, a deusa da fertilidade. Era a mesma Diana dos romanos. E lá no templo de Afrodite, as mulheres iam se prostituir com marinheiros que vinham para a ilha, mas o evangelho está crescendo. Pouco a pouco, o evangelho está entrando aonde nunca entrou, o evangelho está alcançando vidas, o evangelho está transformando vida, o evangelho está se expandindo, conforme a palavra de Atos 1:8, e o nome de Cristo Jesus está sendo reconhecido pelas pessoas, e a igreja cresce, a igreja se estabelece, e o reino de Deus, o evangelho está sendo pregado. Glórias a Jesus. De Pafos eles vão para Perge, e de Perge eles vão para Antioquia da Pisídia, que ficava em uma montanha. Quando chegaram lá, irmãos, foram para a sinagoga no dia de sábado, entraram numa sinagoga, os judeus que ali estavam chamaram Paulo e Barnabé, e disseram para eles: varões israelitas, se vocês têm uma palavra de consolação, falai diante deste todo o povo. O evangelho, irmãos, é sempre uma palavra de consolação. As pessoas estão pregando um evangelho diferente. O evangelho é para libertar vidas que estão no pecado. O evangelho é para trazer alegria aos tristes, aos contritos de coração. O evangelho é para trazer novidade de vida. O evangelho é para trazer foco de vida diferente. O evangelho é para nos tornar nova criatura. O evangelho é para transformar nossa personalidade caída, deficiente e dependente das coisas do mundo. O evangelho é para levantar a nossa personalidade espiritual. O evangelho é para nos colocar diante da presença de Deus. O evangelho é para nos tornar melhor. O evangelho é para que nós possamos sentir o céu aqui na terra. O evangelho é para libertar dos vícios. O evangelho é para libertar de todas as coisas que desagradam a Deus, para que nós vejamos a manifestação da glória de Deus em nossa vida. Eles entram na sinagoga, e Paulo faz sinal com a mão e começa, desde os patriarcas, a falar sobre a grande novidade do evangelho. Paulo diz que Deus levantou os patriarcas na antiguidade. Estes patriarcas pregaram, ensinaram, o povo prevaricou diante de Deus, o povo mudou de caminho. Deus pediu para que esse povo não se tornasse idólatra. O povo se tornou idólatra, voltaram-se as costas para Deus. Deus abençoou, Deus mandou o maná. Deus fez com que da rocha saísse água boa. O povo, quando chegou em Mara, as águas eram amargas, e eles tocaram na água com a vara de Moisés, a água tornou-se pura. Eles caminharam, quando chegaram no deserto de Sim, encontraram 12 fontes e 70 palmeiras, e glorificaram o nome santo do Senhor. Eles, quando chegaram em Refidim, não tinha nada ali, a água estava amarga, eles oraram a Deus, houve contenda, Deus mandou água boa, eles tomaram da fonte, e eles começou a dizer, e eles pecaram contra Deus. Aí Deus levanta o cativeiro de Israel. O povo vai para o Egito, 400 anos aprisionado. E quantas pessoas esperavam por alguém? Deus levanta Moisés,
homem corajoso, profeta de Deus, um homem que era visionário, que via o céu aqui na terra. Deus levantou ele para libertar o povo entra no êxodo, o povo vai de encontro à terra prometida. Aí a Bíblia diz: e Deus suportou os maus costumes deste povo na caminhada do deserto. Glórias a Jesus. Mas Deus é Deus, Deus ama este povo, Deus é poderoso, Deus é fiel e Deus está no meio deste povo. Glórias a Jesus. Versículo 6. Paulo vai dizer: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Esse outro evangelho que Paulo fala, irmãos, é um evangelho diferente daquilo que eles aprenderam de Paulo. O evangelho de Paulo é poder de Deus. O evangelho de Paulo é transformação de vidas. O evangelho de Paulo é mudança de foco. O evangelho de Paulo é uma alegria interior que ninguém consegue explicar. O evangelho de Paulo está centrado em Cristo Jesus. O evangelho de Paulo liberta o povo das tradições da lei, e que tudo isso foi colocado na cruz do Calvário como sacrifício eterno, e o povo agora é nova criatura. O evangelho de Paulo é o evangelho que nos dá a sensação de que, apesar de nós estarmos aqui na terra, nós estamos conectados com o céu. O evangelho de Paulo é que as pessoas viam pessoas que eram inveteradas no pecado e que agora mudaram de vida, de direção, e agora tem uma nova postura na sociedade. O evangelho de Paulo é que pega o mais vil pecador que está no lamaçal do pecado, que levanta ele, transforma num novo homem, e ele é visto com outros olhos. O evangelho de Paulo é colocar o reino de Deus dentro do nosso coração. O evangelho de Paulo é colocar a alegria do Espírito Santo em nosso coração. O evangelho de Paulo é destronar as potestades que tomam conta deste mundo. O evangelho de Paulo é um evangelho de libertação. Glórias a Jesus. Os Gálatas foram libertos, transformados. Os judaizantes chegaram na Galácia e foram pregar outro evangelho, que era necessário circuncidar-se, guardar sábado e outras coisas mais. Tem muitas igrejas que estão voltando aos rudimentos da fé, que você precisa fazer isso, fazer aquilo e fazer isso. Mas este evangelho, irmãos, ele não diz que eu preciso mais pagar promessa, não. Esse evangelho não diz que eu devo guardar isso, guardar aquilo. Este evangelho agora me aponta unicamente para Jesus Cristo, para a sua palavra. A palavra dele liberta, a palavra dele transforma. Eu me lembro que quando eu não conhecia este evangelho, eu guardava dia santificado. Todas 6 horas eu estava de joelho fazendo as minhas preces para Maria. Mas no dia que o evangelho me encontrou, aleluia, pela graça preveniente de Deus, eu sou uma nova criatura. Aonde eu estiver, a presença de Cristo está comigo, e eu não preciso mais fazer promessa, andar descalço, carregar isso ou aquilo, porque Jesus Cristo me libertou. Glórias a Jesus. Aleluia. E nós somos salvos pela graça através da fé. Isto não vem de nós mesmos. Isto é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos para boas obras. Nós não fizemos nada para estar aqui nesta noite. Foi Cristo que desceu da glória, deixou o céu, deixou a presença do Pai Todo-Poderoso, desceu e se humilhou como homem.
ele formou-se em homem, e como homem ele é obediente, e como obediente ele é servo, e como servo ele vai para a cruz, e como a cruz lhe mata, tira a sua vida, ele é expiação. Mas depois de 3 dias o túmulo ficou vazio, ele ressuscitou, ascendeu ao céu, e ele prometeu que outra vez virá buscar a sua igreja. Esta é a nossa esperança. Quem tem esta esperança, glorifique o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Aleluia, aleluia. Versículo 7. O qual não é outro, mas algum que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, quando pregou na sinagoga de Nazaré, o evangelho que Paulo está expondo aos Gálatas, que não é outro evangelho, é o mesmo evangelho que estava em Isaías capítulo 61, que Cristo lê na sinagoga de Nazaré. Ele, quando termina de ler a passagem, ele fecha o livro e entregou ao assistente da sinagoga. Todo mundo que está presente, Jesus disse: hoje se cumpriu esta profecia diante dos vossos olhos. Todo mundo ficou maravilhado com as palavras de Jesus. O povo está em êxtase, como nós ficamos no culto muitas vezes. Todo mundo está maravilhado. Todo mundo sabe que ele é o carpinteiro, filho de José e Maria, dos seus irmãos. Aí Jesus diz uma coisa interessante, irmãos, que quando Paulo chama a atenção aos Gálatas, tenhamos o cuidado para não incorrer no mesmo erro dos Gálatas, irmãos. Paulo está falando de privilégios que os Gálatas encontraram no Evangelho. E que privilégios são esses? Privilégio de sermos nova criatura. O Evangelho não é somente vir na frente e aceitar a Cristo como Salvador. O Evangelho é transformação de vida. De um marido que é péssimo em casa, quando ele conhece a Cristo, não é que ele fica abestalhado, mas ele torna-se outra criatura. Ele respeita a sua mulher, respeita os seus filhos, e vice-versa, tanto o homem como a mulher. De um filho que vive uma vida pregressa, que dá trabalho à família, que anda nas drogas,
Quando este jovem vem para a presença de Cristo, ele se torna nova criatura. E agora ele se torna bênção para a sua família. Daquele vizinho chato, mal criado, que arenga todo dia com alguém que, quando aceita Jesus, ele torna-se outra criatura, porque ele se torna gentil, ele se torna amável. Paulo está dizendo: vocês conheceram o evangelho de transformação. Vocês não tinham perspectiva de vida, vocês viviam com medo do inferno. Vocês viviam com medo de tantas coisas que assolam, mas hoje é diferente. Vocês têm uma nova expectativa. Vocês sabem, se morrer hoje, vocês vão se encontrar com Cristo do outro lado. Aí Jesus, na sinagoga, pregando um cumprimento do evangelho, Jesus vai trazer na mente dos judeus duas situações para que eles se despertem, que os grandes privilégios que eles receberam não podem ser perdidos por qualquer coisa. Aí no capítulo 4, versículo 25, Jesus disse: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve fome. Glórias a Jesus. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. O que me toca, irmão, nesta última hora, é que tem pessoas que estão lá fora, que acreditam mais do que muita gente que está dentro da casa de Deus. Que se você chegar para orar, para que uma enfermidade seja repreendida, estas pessoas acreditam. Glórias a Jesus. Eu trabalhei numa empresa que um padeiro, logo cedo pela manhã, ele estava atordoado porque a sua filha de 18 anos deu algo nela, ela perdeu a sanidade e ficou na rua gritando como louca. E ele está chorando copiosamente. E eu cheguei perto dele e ele disse: irmão, em nome de Jesus, ore pela minha filha. A minha filha está como louca na rua, rasgou as roupas, ninguém sabe o que aconteceu. A menina estava possessa mesmo. E eu disse: você crê que agora, nesse instante, Jesus que está aqui diante de mim e você, nós vamos orar aqui e Jesus vai visitar a sua filha lá aonde você mora. E ele baixou-se, ficou de joelho e disse: eu creio, levantou as mãos e eu orei. E ele se levantou alegre. Daqui a pouco o telefone tocou, a menina voltou ao normal, porque ele creu no poder do evangelho. Glórias a Jesus. Aí Jesus vai falar de uma mulher viúva. Isto é evangelho, irmãos. O evangelho é uma potência que nós temos. O evangelho é a manifestação de Cristo em nossa vida. O evangelho nos dá segurança, nos dá tranquilidade, nos dá certeza, nos dá confiança, nos dá estabilidade. O evangelho nos dá alegria. Por quê? Porque Jesus é a centralidade do evangelho. Eu não sou como era antes, eu sou uma nova criatura, que acredito, que sei que Ele é fiel, que Ele opera maravilha, que Ele opera milagre. Paulo está dizendo: ó insensatos Gálatas, quem foi que vos iludiu a sair da simplicidade deste evangelho? Quando Jesus fala isso na sinagoga, as pessoas começaram a se irritarem. Aí Jesus vai dizer: não só tem isso não. Muitos leprosos
haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aleluia. Deixa eu falar que eu estou sentindo nesta última hora, irmãos. Se os irmãos percebem, pouco a pouco, de uma forma sutil, quase imperceptível, Deus está fazendo uma coisa nova na igreja. Os irmãos percebem que Jesus começou a transformar corações, que pessoas que nunca vinham para a igreja estão vindo para a igreja. Glórias a Jesus. Eu estava conversando com um pastor nessa manhã, e ele falou que em um campo próximo aqui de Maceió, um homem que tinha um problema terrível no coração. Isto é fato, isto não é história de carochinha, isto é evidência, isso é fato comprovado. O homem tem quase que menos de 50% de capacidade do seu coração. Ele anda, cansa, senta. Ele levanta-se, fica em pé, senta-se, porque não tem estabilidade e não tem forças. Ele mora próximo à igreja. Os cultos acontecem. Ele nunca foi para a igreja, mas um dia, o Espírito Santo de Deus movimenta a igreja. Deus começa a batizar com o Espírito Santo. As pessoas começaram a vir à frente sem ninguém chamar. O homem está em casa. Ele se levanta e diz para a esposa dele: eu vou até onde os crentes estão, é vizinho da igreja. Ele está cansado, ele levantou-se com as pernas inchadas, sentou-se. A mulher se oferece para levá-lo até a igreja. Ele disse: eu vou sozinho. Quando ele coloca o pé dentro da igreja, recebe um choque tremendo. Aí ele se converte ao Senhor. Voltou ao médico. O médico disse: o seu coração está parecendo o coração de criança. Isto é evangelho. Glórias a Jesus. Aleluia! Jesus está cobrando dos judeus que eles creiam naquilo que foi pregado desde o Antigo Testamento, de que o cansado iria ter forças, de que aqueles que eram cegos, tanto espiritualmente como materialmente, eles iriam ser curados. Que aqueles que estavam trancafiados por Satanás, que viviam num mundo terrível, que não dormia direito, que para dormir precisava de remédios controlados. Eu não estou falando de doença, eu estou falando de perturbação. Pessoas que não tinham paz em si mesma. Pessoas que faziam ritos, sacrifícios e não conseguiam nada em troca. Jesus está dizendo: lembrem-se que este evangelho foi pregado desde o Éden, que uma promessa de Deus Pai, que a semente da mulher iria vir em evidência e que as obras de Satanás iam cair por terra e que havia libertação de vida. Glórias a Jesus. Mas Israel não creu. A seca chegou, mas uma viúva creu. Aí Jesus vai trazer a memória. E eles conheciam isso aqui, irmãos. Isto aqui está registrado. Isto aqui está carimbado pela história. O povo lia nas sinagogas. O povo lia a lei e lia os profetas. O povo conhecia a bênção do monte Gerizim. O povo conhecia as promessas feitas a Abraão de uma grande nação. O povo conhecia o que estava escrito em Deuteronômio, que Deus havia falado para o povo: se vocês crerem no meu nome, vocês vão vencer exércitos maiores do que vocês.
Eu serei o Deus da frente, o Deus da retaguarda, o Deus da esquerda e o Deus da direita, o Deus de cima e o Deus que carrega por baixo com braços eternos. Isto é evangelho, é boa nova, é centralidade nas promessas de Deus. Aí os sírios saíram em peleja contra Israel. Levam a menina cativa. A menina é direcionada para a casa de Naamã, o general sírio. E a Bíblia é enfática quando diz que pela mão de Naamã, Deus deu vitória aos sírios. Naamã ia para a batalha, quando tirava as suas vestimentas, a sua carne está chagada, e a lepra fazia cair pedaços do corpo, caía dedo. A lepra fazia até que a língua caísse. Criava feridas terríveis, cheirava mal. O homem era guerreiro, tinha sucesso, mas era leproso. Símbolo do pecado das pessoas que estão lá fora. Quando chegava em casa, quando tirava os paramentos, se via chagas, um mau cheiro vinha, podia passar qualquer unguento, mas não tirava o mau cheiro. Mas a menina que conhecia Eliseu, que sabia que a palavra de Deus na boca do profeta é verdade, ela disse: se o meu Senhor tivesse lá em Israel, ele seria curado, porque tem um profeta que fala e Deus cumpre. Eu quero nesta noite dizer: a tua boca é uma profecia de Deus. Abre a tua boca, profetiza para a tua família, para a tua casa. Deus é Deus de novidade. Glórias a Jesus. O que Deus está fazendo nesta última hora é dizer que o evangelho não se confina somente em você vir ao culto, cantar, pregar e ir para casa. Não. Evangelho é muito mais do que isso. Evangelho é você ter a tranquilidade na vida, de saber que os dias são maus, mas Jesus é melhor do que todas as coisas. Evangelho bota por terra as perspectivas humanas falíveis e coloca esperança naquele que crê. Glórias a Jesus. Evangelho é ser muito mais do que feliz. Evangelho é ter comunhão com Cristo. Evangelho não é voltar para os rudimentos da fé. Evangelho não precisa criar subterfúgios. Evangelho é Cristo com você e você com Cristo. Evangelho é você acreditar que seu filho, a sua família, apesar de tanta desgraça, Jesus Cristo é poderoso para reverter o quadro. Jesus Cristo é aquele que pode solucionar o problema do teu casamento. Jesus Cristo é aquele que pode mudar o coração do teu esposo e da tua esposa. Evangelho é você acreditar que Cristo não só vai cuidar de você, mas vai cuidar da tua descendência. Evangelho é você não temer o amanhã. Evangelho é você acreditar em Cristo Jesus e saber que tudo pode falhar. Pode vir doença, pode vir problemas, pode vir dificuldades, pode faltar dinheiro, pode faltar alimento, mas só não pode faltar esperança de que aquilo que está ruim vai melhorar. Você não pode perder a esperança em Cristo. Evangelho não é só momentâneo, evangelho é uma constância. É você crer aqui e você crer lá fora também.
Você está passando por dificuldade, mas você não pode deixar de vir ao culto, porque você acredita que a qualquer momento vai vir uma palavra e uma resposta de Deus. Aí Paulo está dizendo, eu não estou apresentando outro evangelho não, é o mesmo evangelho. É o evangelho que Cristo pregou. É o evangelho que Pedro pregou. É o evangelho que João pregou. É o evangelho que Mateus, que era um cobrador de impostos, mas no dia que ele conheceu a Cristo, ele deixou tudo para lá e ele foi seguir a Cristo Jesus. Este evangelho é o evangelho que Lucas acompanhou, as testemunhas oculares do milagre. Este evangelho é poder de Deus. Esse evangelho é revestimento. Este evangelho não é uma comuna, não é confraria, não é reunião, não é agremiação. Este evangelho é uma reunião dos santos, daqueles que acreditam, daqueles que cantam, daqueles que louvam, daqueles que conclamam que está com Cristo. É a melhor coisa que existe. Aí Paulo vai dizer, se eu anunciar outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, ou descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho, isto seja anátema. Aleluia. Então não adianta, irmãos, depois que o evangelho entra no coração, depois que ele se enraiza, depois que ele pega consistência, não tem nada deste mundo que possa arrancar o que está aqui dentro do meu coração. Eu conheço a Cristo, você conhece a Cristo, e você sabe de que Cristo é capaz na sua vida. Você não aceitou somente uma pessoa, você aceitou o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, aquele que morreu, aquele que desceu à sepultura, aquele que ressurgiu e está vivo para todos sempre. Glórias a Jesus. É este evangelho que muda, que transforma. Aleluia. Que vai de encontro a qualquer coisa desta vida. Paulo vai dizer que este evangelho que ele recebe não é da parte de homem algum. Não foi feito somente por uma pregação de alguém. Quem prega é um canal de Deus. Mas a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Aleluia, que entra onde ninguém pode entrar, que vai aonde ninguém vai, que transforma quando ninguém transforma, aleluia, que pode onde ninguém pode fazer nada. A palavra entra, quebra, transforma, humilha, renova, aleluia. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, por causa do evangelho de Cristo. Aleluia. Usa a Dema, por gentileza, fique de pé. Vamos repetir o seu penúltimo hino. Quem cantou? Foi a Jardilene aqui, Solano. Vem cá, Jardilene. A igreja fica de pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Você que está do outro lado, você que nos escuta nesta noite, você que está abatido, atormentado, atordoado, decepcionado, caído, triste, creia que Jesus Cristo pode te levantar nesta noite. Você que está acamado, vamos ser profeta de Deus, irmão. Você que está doente, você que está com sintoma, você que sente alguma dor, caroço, reumatismo, o que for, nós vamos orar nesta noite, repreender em nome de Jesus. Aleluia!